Mauro César Barbosa Cid falou ontem diante do Supremo Tribunal Federal a respeito dos crimes de Bolsonaro, entregou todo mundo. Bolsonaro com cara de derrota nos fundos, e a gente vendo tudo o que tá rolando aí, meus caros, minhas caras. Vão curtindo, vou compartilhando para a gente poder fazer bem esse trabalho, meus caros. Para a gente seguir aqui com essa informação. Queridos, bom dia a todos aí que estão nos acompanhando. As digitais do golpe estão aí. Bolsonaro vai ser condenado. A gente vai ler um texto do Reinaldo Azevedo com um resumo do depoimento de ontem. Mas, basicamente, queridos, a gente tá vivendo aí um tempo complicadíssimo para os golpistas, né? A gente está vivendo... Não é um momento fácil também para o governo que a gente ajudou a eleger. Lula está com uma aprovação que a gente precisa batalhar para subir essa aprovação, para melhorar as condições do próprio governo. Por outro lado, a gente tem a extrema-direita extremamente bagunçada. Eles vão se reorganizar, isso tem que ficar claro também para o nosso campo. Eles vão se reorganizar. No entanto, apesar da reorganização deles, existe um flanco aí para a gente efetivamente vencer essas eleições e vencer bonito essas eleições, porque eles tentaram dar um golpe. Ontem a gente fez a retransmissão aqui no canal, recomendo que vocês revejam o depoimento do Cid. Tem momentos patéticos, como, por exemplo, o advogado do general Heleno pedindo para começar a audiência mais tarde. É todo tipo de bizarrice que a gente viu acontecer ao longo desse dia de ontem. E hoje tem mais. Hoje tem a possibilidade do Bolsonaro falar. Ontem falou também o Ramagem. E assim, eles não conseguem negar o elefante que tem na sala. Eles tentaram dar um golpe de Estado. O Alexandre de Moraes ele é muito preciso nas colocações, é muito preciso nos questionamentos, pergunta a respeito de datas. O Cid entregou tudo. O Cid ainda tenta passar um certo pano no sentido de dizer que ele só trabalhava ali, que ele é só um ajudante de ordens, que ele não era uma pessoa que tinha envolvimento direto. Mas era o cara que tinha todas as apresentações, todas as documentações. Evita colocar o nome do Bolsonaro, mas ele coloca. Ele diz que o Bolsonaro revisou a minuta do golpe. Então, gente, e lembrando, ali é a palavra de um delator. Ali é a palavra de um homem desesperado que tinha uma carreira militar brilhante. Aliás, ontem eu recebi alguns comunicados do Chico Teixeira, que foi professor do Mauro Cid, na carreira militar dele, se dizendo perplexo pela falta de nível do Mauro Cid e essa cúpula militar ter se envolvido nessa tentativa de golpe. O Chico Teixeira estava perplexo. Chico Teixeira, para quem não sabe, professor, pesquisador dos militares da UFRJ, um grande nome, já deu entrevista pra gente aqui, e estava trocando zaps comigo ontem, enquanto estava rolando esse depoimento avassalador do Mauro Cid ontem. Mas assim, gente, eles confessaram, ele confessou que Braga Neto era porta-voz desse golpe, que havia uma movimentação para não deixar o Jair Bolsonaro sair da presidência da República, que foi discutido estado de sítio e todos os procedimentos, que na opinião deles não era golpe, mas que de forma prática é uma tentativa de ruptura institucional, a próprio uso da GLO. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Eles estão numa situação muito ruim. Eles estão numa situação muito complicada. Eles estão numa situação muito tensa. E são as digitais. São as digitais. Sai mais barato para essa trupe golpista sacrificar o Bolsonaro, sacrificar as pessoas envolvidas nessa tramóia bizarra e apostar num novo candidato. E é o que eles vão fazer. E a gente tem que também aprender a vencer. Ontem a gente fez uma live super legal com o Gustavo aqui, mas nós da esquerda a gente tem que aprender um pouco. A justiça está tomando as suas providências, nós temos que apoiar o Supremo Tribunal Federal, temos que apoiar o sistema de justiça, temos que apoiar as instituições que estão
efetivamente nesse jogo, mas, por outro lado, do ponto de vista da disputa política, eleição após eleição, nós estamos perdendo no legislativo. Cada vez se elege um Congresso pior, e uma coisa que a gente tem que debater são as nossas ideias, gente. As nossas ideias estão chegando para a população, as nossas ideias estão elegendo vereador, as nossas ideias estão elegendo deputado estadual. Eu conversei com uma pessoa esses dias e ela falou, cara, na Assembleia Legislativa de São Paulo, o PT não é oposição ao governo de extrema-direita do Tarcísio. Não é. Não é. E não é há anos, tá? Quando o PSDB era governo em São Paulo, o PT era cúmplice do Alckmin, do Serra, dos tucanos em si. Que tem que existir negociações dentro da política, tem, mas a gente ainda está falhando do ponto de vista do debate ideológico. E aí, nisso, eu sou obrigado a concordar com colegas mais à esquerda, que do ponto de vista programático, a gente ainda está muito rebaixado e o debate está muito rasteiro nesse aspecto. Eu não concordo com esses colegas quando a gente vê as grandes conciliações que o Lula tem que fazer em nome de programas sociais. Aí eu acho que o Lula tem um triunfo que nenhum outro nome na esquerda tem, que é o da negociação e é o dos grandes projetos. O Lula entregou esse país fora do mapa da fome. Entregou esse país com Bolsa Família rodando, com PIB altíssimo, com números a apresentar. Mas a questão é, a esquerda está elegendo seus pequenos nomes, está elegendo as pessoas que efetivamente... Só um minutinho, gente. Efetivamente, a gente precisa de ter as nossas ideias em debate de uma maneira mais direta ao ponto. Mais ali no cerne da discussão que a gente está acompanhando. Isso é muito importante, isso é muito relevante que a gente comece a disputar mais os cargos municipais. A gente tem que ver as nossas ideias. É uma pergunta que eu faço para vocês aí. A Xanda, por exemplo, está em Salvador. Eu estou numa cidade no interior de São Paulo. O que a gente está fazendo pela política local? Eu, por exemplo, eu sou editor-chefe de um site de games e entretenimento, Drops de Jogos. Recentemente, a gente ganhou um edital para desenvolver um game aqui na cidade onde eu tô. E eu tô tentando me envolver no debate político local, não sendo candidato. Meu papel acho que não é esse. Mas assim, o que você está fazendo pela cena artística da sua localização? O que você está fazendo para eleger os candidatos que você confia e que são de fato progressistas e que conversam com a esquerda, que conversam com os nossos ideais? Porque assim, gente, ficar parado dizendo assim, tem um bando de bolsonarista aqui é fácil. Isso é mole, isso qualquer pessoa faz. O Brasil Eu tive até uma entrevista muito bacana com o Alexandre Link lá no meu canal, lá no Drops, e ele estava discordando de mim. Ele falou, não, eu não acho que o brasileiro seja de direita. Eu acho que o brasileiro é de direita, sim. Ele é conservador, sim. Mas ele foi ensinado a isso. Nós temos o jornal mais velho do Brasil, chamado Estado de São Paulo. Ele é um jornal defensor do liberalismo e que desemboca no bolsonarismo. O Estadão hoje é correia de transmissão do bolsonarismo. E é um jornal que não dá para comparar com o Terça Livre do Alan dos Santos, com a Revista Oeste, com esses veículos bolsonaristas. É um jornal centenário. É um jornal que prestou serviços importantes para a sociedade em determinados momentos. Em outros momentos, ele apoiou o golpe de 64. Ele foi terrível. O jornal Estado de São Paulo. E é formador da intelectualidade paulistana e da intelectualidade do Brasil. E ele acaba formando essa mentalidade. Nós não temos socialistas na nossa elite. É uma minoria, é a minoria da minoria. Nós não temos comunistas na nossa elite intelectual. Os comunistas foram perseguidos, inclusive, na história brasileira. E a gente tem que fazer um trabalho de base muito maior, gente. A gente tem que fazer um trabalho de base que não se resume nas disputas presidenciais. Nas disputas presidenciais, apesar de Bolsonaro ter sido eleito 4 anos presidente da República, nós elegemos Lula em 2002, nós elegemos Lula em 2006, nós elegemos Dilma em 2010,
Nós elegemos Dilma em 2014, nós perdemos em 2018 e nós ganhamos de novo em 2022. Veja, Bolsonaro só ganhou em 2018, Fernando Henrique ganhou em 94 e 98 e Fernando Collor de Mello ganhou em 89. Eles ganharam 4 vezes e nós ganhamos, ó, Lula 1, 2, Dilma 1, 2 e nós ganhamos agora de novo. Nós já ganhamos 5 vezes. A presidência da República nós estamos ganhando. Essa avaliação quem faz é o José Dirceu. A esquerda, o trabalhismo, as ideias de reforma social, elas estão ganhando eleição. Mas a gente precisa ganhar as pequenas eleições. A gente tem que ganhar as pequenas eleições. A Ana Paula Neves está certo. São Paulo sempre esteve na mão da direita. Acho que nunca teve um governador de esquerda. E a prefeitura, se me lembro, teve Erundina, Marta e Haddad. Um monte de prefeituras nem tem esquerda, sim. O quadro é exatamente isso. A gente ficou perto, né, Ana Paula? A gente teve agora no disputa de segundo turno, o Boulos ficou atrás do Ricardo Nunes, mas foi para o segundo turno. E a gente tem que disputar as nossas ideias. E a gente tem que assimilar as derrotas e tem que somatizar melhor as coisas. O Lula perdeu 3 eleições até virar presidente. 89, 94 e 98. Ele perdeu 3 eleições. Então, a gente tem que ser derrotado também, mas a gente tem que colocar as nossas ideias em disputa. E assim, vereança a gente não ganhar, a gente não colocar as nossas ideias. E veja bem, não estou falando só dos comunas, eu estou falando da galera da rede de sustentabilidade, da galera do PSOL. A gente precisa aumentar as nossas bancadas. A gente precisa expandir os nossos ideários. A gente que defende o uso do dinheiro público, como é que o dinheiro público está sendo usurpado por essa galera do Centrão? Que são pessoas que institucionalmente estão desequilibrando os orçamentos nacionais. Então, gente, enquanto está rolando o julgamento do Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro vai parar na cadeia, nós temos que reorganizar a esquerda. Nós temos que reorganizar o campo progressista. E não reorganizar com pessimismo. A próxima eleição vai ser dura. Eu acho muito difícil transformar o Congresso Nacional num Congresso progressista, mas nós temos que tentar. A gente não pode ter medo de tentar. E mesmo com todos os retrocessos que aconteceram no Congresso, nós elegemos uma Érica Hilton, nós elegemos Samia Bonfim, com votações larguíssimas. Nós elegemos Glauber Braga, nós estamos lutando pelo mandato de Glauber Braga, nós elegemos Tarcísio Mota, nós elegemos Pastor Henrique Vieira, nós elegemos em Minas Gerais Duda Salabert. Nós elegemos bons nomes, mas precisam ser mais nomes. Precisam ser outros nomes. Reelegemos Rogério Correia, Alencar Braga aqui em São Paulo. Nós temos nomes, mas a gente precisa eleger mais nomes. Outros nomes. Nomes que vão lá, que vão batalhar e que vão estar... A verdade, a gente tem que ir para cima, gente. A gente tem que ir atrás do debate programático. E canais como esse aqui, e aí a gente pede para vocês os superchats, os membros, as formas de vocês manterem a sustentabilidade do canal. A Folha Democrata é o espaço para vocês indicarem seus candidatos de esquerda, trazerem para uma rodada de entrevistas, para a gente conversar, trazer os grandes nomes também. Quero trazer o Guilherme Boulos para cá. Estou na batalha aí das agendas. A gente sabe que é complicado para todo mundo. Mas vamos lutar, gente. Não vamos entregar as coisas como se elas de fato fossem ali certas, como eles tivessem ganhado. Entendeu? Eles não ganharam. Eles não ganharam. Eles não têm a prerrogativa de comandar as nossas vidas. Não tem, nunca terão. Não, eles não têm essa capacidade. Eles não têm essa capacidade de comandar as nossas vidas a esse ponto. Não, eles não conseguem fazer isso. Eles não vão fazer isso. Em 26 a gente tem que começar a discutir sobre isso. A Raiz Shihada mandou: no Nordeste, aqui o coronelismo ainda está vivo, livre e solto, conservadorismo e direita é o que mais ganha nos interiores. Infelizmente, muitas vezes uma burguesia local que detém o poder há anos. Sim. Sim. Mas tem que começar com reformas pequenas, gente. Por exemplo, uma coisa que vocês têm que ver em cidades do interior.
militância de juventude. Vamos politizar os nossos jovens. Vamos fazer aquilo que o Olavo de Carvalho temia. Vamos ideologizar a nossa educação. Mas ideologizar no bom sentido, trazendo conhecimentos. Trazendo informações. A gente tem que resgatar uma coisa que é muito importante, que eu fiz parte, eu me politizei graças a isso. E é uma coisa que poucas vezes eu dei crédito, mas é importante. O movimento estudantil é muito importante. É muito importante que tenham grêmios no ensino médio, que a gente discuta e combata, por exemplo, o novo ensino médio, que a gente incentive as pessoas que estão indo para a faculdade a ir para os DCS. O meio estudantil é uma excelente porta de entrada para a gente formar jovens lideranças. A Sâmia saiu da USP. Eu sei de onde a Sâmia saiu, votei 2 vezes nela. Sâmia Bonfim. Sâmia saiu da USP. Glauber Braga também é muito conhecido no meio acadêmico do Rio. Então, nós temos que formar novas lideranças a partir disso. A gente tem que dar esperança para as pessoas, porque é o seguinte, gente. Vamos falar muito claramente aqui. Enquanto está rolando a condenação do Bolsonaro, tem um monstro em gestão que se chama Nicolas Ferreira. Há tempos atrás eu falava do Pablo Marçal. O Pablo Marçal agora perdeu um pouco de força. Mas nós temos um monstro em gestação chamado Nicolas Ferreira. O que é que nós vamos fazer a respeito do Nicolas? Se não formar uma juventude de esquerda, se não formar as nossas juventudes socialistas, se não formar os nossos jovens que discutam economia, que discutam política, que discutam sociologia, que discutam filosofia. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Tem um cara que agora ele ficou muito estigmatizado por conta do que ele falou lá a respeito da morte da esquerda, que é o Vladimir Safatli, mas eu nunca esqueço, eu tenho profunda admiração pelo Safatli, porque ele fazia discussões de filosofia numa época que o Olavo de Carvalho estava em alta. Ele era colunista da Folha de São Paulo e abordava isso. Foi o melhor professor de filosofia que eu tive na USP. E a gente precisa de nomes assim, a gente precisa inspirar novas lideranças. Então é importante. Xanda também fala uma coisa importante. É importante não estigmatizar o Nordeste dessa forma. Não é só no Nordeste que tem coronelismo, tá, gente? Sudeste, Sul, Centro-Oeste tem dinastias familiares a rodo, em cidades no interior. A tal da alternância de poder que eles dizem, que eles nos acusam de não ter, porque nós elegemos Lula presidente 3 vezes, eles têm muito nas pequenas cidades. Então é folclore dizer que é só o Nordeste, tá, gente? Tem que tomar cuidado um pouco com o preconceito com o nordestino, que é muito característico dos sudestinos. E coronelismo tem em muitos lugares. Tem famílias ainda que mandam no Brasil, que são muito ligadas ao agronegócio. E não, Rada, você não. O que eu quero diferenciar? De fato, é um certo preconceito que você reproduz, mas eu quero dizer que seu comentário tem um fundo de razão. Existe ainda muito coronelismo no interior nordestino. Vocês entendem? É complexo, gente. É complexo essas questões todas. Mas é isso que a gente tá colocando na live. Legal que vocês estão entrando aos poucos, sinal que o debate interessa. Vamos começar a rastrear os nomes para vereador, gente. Ah, vereador é muito pequeno. Não, vamos chamar. Aliás, chamem aqui para entrevista. Eu quero dar exposição para essas pessoas. Trouxemos, por exemplo, meses atrás, a vereadora Ana Beatriz, que é do Republicanos, tá? Não é nem de um partido de esquerda. Mas ela estava aqui lutando contra o pedágio do Tarcísio de Freitas. E teve uma mobilização grande aqui na cidade contra isso. Formada por pessoas da direita, pessoas da esquerda, veio a deputada Bebel do PT aqui para a cidade, veio o Guilherme Cortes do PSOL. Então a gente tem que conversar com os pequenos, com os políticos locais. A gente tem que conversar com as novas lideranças. Tem liderança também boa, eu não gosto nada do republicano, mas tem liderança boa, às vezes, da direita, de esses pequenos vereadores, que eles concordam muito com as nossas ideias. E a gente tem que conversar com eles e tem que ganhar nesse soft power, gente. Tem que ganhar nesse intercâmbio de ideias. Tem que ter uma certa malemolência que o Lula tem na presidência da República de fazer, às vezes, o conservador votar a nosso favor. E é isso, gente.
E é isso. Ó, o Eduardo falou uma coisa interessante, né? E ele é bolchevique, né? Achei engraçado o nome dele. O problema é que para vereador na esquerda só tem identitário. Cara, tem muita gente boa que luta pelas minorias. Tem muita gente que pode ser formada, inclusive, para conquistar votos além do nicho. A Erika Hilton ficou gigantesca porque ela não fala só de pauta trans. A Erika Hilton não fala só de pauta de trans, ela fala sobre a escala 6x1, fala contra a escala 6x1. A Erika Hilton fala com o trabalhador. A Erika Hilton fala com uma direita moderna, com uma juventude direita. Ela fala com a esquerda, mas ela fala com uma juventude moderna. Ela fala com uma juventude cosmopolita, por isso que ela tá, por exemplo, em capas de grandes jornais. A Erika Hilton fura uma bolha desgraçada, gente. Ela é importantíssima para o nosso campo. A Erika Hilton é importantíssima para o nosso campo. Guilherme Boulos é um cara novo que vem do movimento social. Nós temos bons nomes. Às vezes a gente fica numa sensação muito derrotada, que sempre vai vir o pior congresso, que sempre vai vir os piores parlamentares. E não é verdade. Não é verdade. Tem gente boa até, eu vou falar aqui, e aí eu vou colocar um dedo na ferida, não tem voto. Mas tem gente interessante na esquerda radical também. E eu não tô falando dos nomes mais conhecidos, não, mas tem gente aí que tá sendo gestada, que é importante a gente ficar de olho. Gente de uma esquerda mais moderada, tem gente interessante no PSB. Até dizem que ele não tá fazendo uma boa gestão na educação. O João Campos é um nome interessante. O João Campos é um nome interessante. Também acho que o Boulos uma hora vai ser presidente também. Ou o Boulos ou Erika Hilton, hein? Eu acho que em cima disso. Gislaine Noronha mandou: sim, jovens compreendem a necessidade dessa mudança, mas o que cresce são pessoas de média idade e idosos. Essas pessoas estão se tornando extremistas, por isso muita gente aposentada. Sim, sim. É uma batalha geracional também. A Gislaine coloca uma coisa muito interessante aqui, e é por isso que a gente tem que se fortalecer. Tem muita gente que assiste o nosso canal, eu vou até ver aqui o número, eu acho bem interessante isso. Que, aliás, nem estava tão previsto esse editorial, eu ia falar mais do CID, mas eu achei muito legal que a gente está falando de 26, a gente está falando de fortalecer o nosso campo político, a gente está falando de todas essas coisas importantíssimas. Mas, ó, por exemplo, um dado muito relevante. A gente tem aqui a pesquisa do nosso público, né? E aí eu vou pegar aqui o nosso público. Ó, quem que a gente atinge normalmente? A Folha Democrata, ela tem um público muito grande a partir de 65 anos. Então a gente conversa com muita gente idosa aqui nesse canal. Inclusive, muitos são colaboradores aqui com a gente. Pessoas que, inclusive, estão passando por tratamento médico, que entendem a importância da comunicação. Então a gente fala com os mais velhos aqui. A gente fala com os mais velhos aqui. 65, acima de 65 anos são os que a gente mais conversa. A segunda faixa de público... Obrigado, Xanda. A segunda parte do público é de 55 a 64. E a terceira faixa é só de 45 a 54. Nem a minha idade é tão contemplada. 35 a 44 é só 8% do público. Então aqui eu falo muito pouco ainda com a galera mais nova. Mas o que eu quero falar para vocês, assim, mesmo falando com um público mais velho aqui, 50 anos é idoso, né, Cito? 65 é idoso, é isso que eu quis dizer. Mas mesmo falando com uma galera mais velha aqui no canal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vocês têm capacidade de falar com os netos de vocês. Vocês têm capacidade de falar com os filhos de vocês. Vamos começar a unir forças. Inclusive, tragam os jovens que vocês conhecem aqui para o canal. Tem muita coisa de cultura pop jovem que eu quero conversar com vocês. Tragam os jovens também para cá. Vamos trocar essa ideia. É muito importante que a gente esteja todo mundo junto com isso. O público do YouTube é tradicionalmente mais velho. Ó, o Jorge Ferreira falou aqui: tenho 70 e gosto de você. Obrigado, querido. É isso. A gente precisa fazer essa conversa de gerações. Vocês que estão aqui, por exemplo, muitos são de movimentos sociais, muitos são petistas, muitos são pisolistas, alguns são militantes marxistas. Então, tem muita gente aqui que tem capacidade de fazer esse diálogo que a gente está falando. E isso é importante para a gente eleger novas lideranças, gente. Isso é importante para a gente eleger vereador, é importante para a gente eleger deputado. Aqui eu falo com um público mais velho. Lá no Meteoro, por exemplo, eu falo com um público mais jovem. No DCM eu também falo com um público mais velho. No Drops eu falo com um público mais jovem.
Então, todos vocês são importantes e vão fazer a diferença para esse país. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.